prejudicando o Bahia. Eu não sei o que tem de interesse por trás disso. Tenho certeza que não é para o Flamengo não precisa disso. Tem futebol e qualidade suficiente para vencer o Bahia sem precisar disso. Mas a gente quer, no mínimo, que seja jogo de igual para igual e com neutralidade na arbitragem. Eu só queria saber isso. Por que o árbitro foi substituído ontem e hoje faz uma palhaçada dessa dimensão? Presidente, mais cedo a nossa comentarista Renata Ruel também demonstrou estranheza em relação a essa substituição do árbitro na véspera da partida. O que a gente ficou sabendo era de contusão. A razão alegada foi uma contusão. Tem uma reportagem no site do jornal O Dia, né, o jornal do Rio de Janeiro, que fala em lesão. A manchete árbitro se lesiona. Mas acho que temos que ter explicações não é uma informação oficial, né? São explicações oficiais. Presidente, o Bahia pensou em não voltar para o segundo tempo, atrasou o retorno. Queria que você me contasse um pouco o que aconteceu ali, por que a decisão de voltar e o que o Bahia pretende fazer em relação a isso. Entrar com uma queixa oficial na CBF, qual é o próximo passo? Primeiro, declarar que eu não estava no estádio, né? Eu estou em viagem ao exterior por missão do próprio clube. Eu estou representando o clube numa viagem de negócio que eu estou fazendo e não pude estar presente no jogo, né? Então eu não vivi ali a realidade do vestiário no intervalo. Nosso vice-presidente Vitor Ferraz estava lá e me ligou durante o intervalo dizendo que os jogadores estavam resistentes a voltar para o jogo porque entendiam pelo comportamento do árbitro que o resultado já estava decidido. Lógico, todos pensando de cabeça quente, mas com a seriedade que nós temos e o comportamento que o Bahia tem de jamais fugir do enfrentamento, isso, quando a gente acalmou, conseguiu acalmar, mas é muito difícil para um profissional que vive do futebol observar uma situação como essa. Imagina o que o nosso zagueiro Conte está pensando nesse momento. A bola bateu no peito dele, desde que o árbitro marcou o pênalti, ele ficou indicando que a bola bateu no peito. Então, depois do vestiário, a gente conseguiu acalmar ali e de certa forma, conduzir para o retorno do jogo, que lógico que não cabia o Bahia voltar ao jogo, ou não voltar ao jogo. Mas eu queria ressaltar um ponto muito importante, né? Um ponto muito importante. Todo o Campeonato Brasileiro de 2020, quase todo o Campeonato Brasileiro de 2020, foi conduzido com irregularidade taxativa na Lei Pelé, que dizia que se não houver sorteio ou não houver audiência ao vivo para a escolha dos árbitros, há pena de nulidade, né? O Bahia descobriu isso quando fez uma consulta quais eram os critérios que estavam sendo determinados para a escolha da arbitragem. Eu li a Lei Pelé no que se refere a isso, descobri que não estava sendo cumprido o critério da Lei Pelé sob pena de nulidade, jamais pediríamos nulidade, né? O Bahia estava na zona de rebaixamento, não fiz nenhuma denúncia pedindo nulidade, porque senão eu ia dizer que o Bahia estava querendo virar a mesa do campeonato na justiça ou qualquer coisa desse tipo, mas pedi apenas que a CBF corrigisse esse procedimento. De fato foi corrigido, não diria que é uma audiência pública plena, mas há hoje uma transmissão ao vivo no site da CBF, sem uma divulgação muito ampla, mas uma transmissão ao vivo, dizendo que árbitro será para cada jogo. E na véspera do jogo nós temos uma substituição, e o senhor que é escalado para conduzir o jogo faz um movimento desse tipo, né, uma escolha desse tipo, depois de 2 outros jogos. Eu vi muita reclamação do Flamengo sobre o jogo com a Chapecoense, e acho que o Flamengo tem razão, mas eu vi pouca manifestação, pouca repercussão nos 2 jogos que o Bahia teve, com Juventude e com São Paulo, com a comissão de arbitragem da CBF, a auditoria da comissão de arbitragem, a ouvidoria da comissão de arbitragem, dando razão por escrito ao erro de arbitragem. Na terceira vez seguida, novamente um pênalti e o Bahia é prejudicado. Quer dizer, o que acontece assim, na verdade? Quem passa a manter uma situação desse tipo, quem passa a manter um senhor como esse, Leonardo Gaciba, na liderança da arbitragem do futebol brasileiro, passa a ser corresponsável. Então aqui, meus amigos, eu não estou mais falando de Gaciba, né? Eu não estou mais falando de Gaciba. Quem colocou ele lá, quem mantém ele lá, também tem corresponsabilidade sobre isso. E passa a, junto com ele, levar o futebol brasileiro para o fundo do poço. Hoje é com o Bahia, semana passada foi com o Bahia, com o Flamengo e vários outros. Eu vi vários outros jogos, eu não quero personificar aqui no Bahia a única coisa. O fato é que, o seguinte, o nível da arbitragem brasileira é um escândalo de ruim e, infelizmente, nada está sendo feito para mudar isso. E prejudica o espetáculo, é claro. Só para não deixar sem resposta, o que o Bahia vai fazer? Vai entrar com uma reclamação oficial? Não adianta, desculpa, mas não adianta. Nós temos uma série de representações, como todos os árbitros. Nós representamos contra o árbitro que apitou Juventude e Bahia. 2 rodadas depois ele estava apitando o Série A do futebol brasileiro. Não adianta. Desculpa, mas não é uma surdez, não se trata de surdez. Se trata de má intenção mesmo.
Me parece que hoje há no Campeonato Brasileiro um direcionamento de que qual clube vai subir, qual clube vai cair, qual clube... É muito sério isso. E me desculpa, se alguém acha diferente disso, tome atitude para mudar, então, imperícia, imprudência, negligência, não sei o que é. Mas me parece que é algo muito direcionado. O Bahia consegue render no campeonato, consegue passar 7 jogos tomando apenas 1 gol. Estamos no melhor momento da nossa fase do campeonato e durante 3 jogos seguidos nós temos 3 escândalos. 3 escândalos. Desculpa, mas não é erro de interpretação. Vamos parar de falar de erro de interpretação. Peito não é mão, isso não é interpretação. Isso é má vontade, no mínimo. No mínimo. Peito não é mão em nenhum lugar do universo. A gente aprende isso com 4 anos de idade, com 3 anos de idade. Não é possível que os árbitros brasileiros não tenham descoberto isso ainda. Que peito é peito e mão é mão. Isso. Mas o Parque. Presidente, pouco depois do lance, no Twitter, o senhor reclama, e aí o senhor fala, querem rebaixar o Bahia? Posso imaginar o porquê. Assim, sempre que eu me posiciono aqui na ESPN sobre os erros de arbitragem, e sempre que o Bahia voltar ao jogo, ou não voltar ao jogo. Mas eu queria ressaltar um ponto muito importante, né? Um ponto muito importante. Todo o Campeonato Brasileiro de 2020, quase todo o Campeonato Brasileiro de 2020, foi conduzido com irregularidade taxativa na Lei Pelé, que dizia que se não houver sorteio ou não houver audiência ao vivo para a escolha dos árbitros, há pena de nulidade, né? O Bahia descobriu isso quando fez uma consulta quais eram os critérios que estavam sendo determinados para a escolha da arbitragem. Eu li a Lei Pelé no que se refere a isso, descobri que não estava sendo cumprido o critério da Lei Pelé sob pena de nulidade, jamais pediríamos nulidade, né? O Bahia estava na zona de rebaixamento, não fiz nenhuma denúncia pedindo nulidade, porque senão eu ia dizer que o Bahia estava querendo virar a mesa do campeonato na justiça ou qualquer coisa desse tipo, mas pedi apenas que a CBF corrigisse esse procedimento. De fato foi corrigido, não diria que é uma audiência pública plena, mas há hoje uma transmissão ao vivo no site da CBF, sem uma divulgação muito ampla, mas uma transmissão ao vivo, dizendo que árbitro será para cada jogo. E na véspera do jogo nós temos uma substituição, e o senhor que é escalado para conduzir o jogo faz um movimento desse tipo, né, uma escolha desse tipo, depois de 2 outros jogos. Eu vi muita reclamação do Flamengo sobre o jogo com a Chapecoense, e acho que o Flamengo tem razão. Mas eu vi pouca manifestação, pouca repercussão nos 2 jogos que o Bahia teve, com Juventude e com São Paulo, com a comissão de arbitragem da CBF, a auditoria da comissão de arbitragem, a ouvidoria da comissão de arbitragem, dando razão por escrito ao erro de arbitragem. Na terceira vez seguida, novamente um pênalti e o Bahia é prejudicado. Quer dizer, o que acontece assim, na verdade? Quem passa a manter uma situação desse tipo, quem passa a manter um senhor como esse, Leonardo Gaciba, na liderança da arbitragem do futebol brasileiro, passa a ser corresponsável. Então aqui, meus amigos, eu não estou mais falando de Gaciba, né? Eu não estou mais falando de Gaciba. Quem colocou ele lá e quem mantém ele lá também tem corresponsabilidade sobre isso. Prejudicando o Bahia. Eu não sei o que tem de interesse por trás disso. Tenho certeza que não é para o Flamengo. O Flamengo não precisa disso. Tem futebol e qualidade suficiente para vencer o Bahia sem precisar disso. Mas a gente quer, no mínimo, que seja jogo de igual para igual e com neutralidade na arbitragem. Eu só queria saber isso. Por que o árbitro foi substituído ontem e hoje faz uma palhaçada dessa dimensão? Presidente, mais cedo a nossa comentarista Renata Ruel também demonstrou estranheza em relação a essa substituição do árbitro na véspera da partida. O que a gente ficou sabendo era de contusão. A razão alegada foi uma contusão. Tem uma reportagem no site do jornal O Dia, né, o jornal do Rio de Janeiro, que fala em lesão. A manchete árbitro se lesiona. Mas acho que temos que ter explicações não é uma informação oficial, né? São explicações oficiais. O presidente, o Bahia pensou em não voltar para o segundo tempo, atrasou o retorno. Queria que você me contasse um pouco o que aconteceu ali, por que a decisão de voltar e o que o Bahia pretende fazer em relação a isso. Entrar com uma queixa oficial na CBF, qual é o próximo passo? Primeiro, eu declarar que eu não estava no estádio, né? Eu estou em viagem ao exterior por missão do próprio clube, eu estou representando o clube numa viagem de negócio que eu estou fazendo e não pude estar presente no jogo, né? Então eu não vivi ali a realidade do vestiário no intervalo. Nosso vice-presidente Vitor Ferraz estava lá e me ligou durante o intervalo dizendo que os jogadores estavam resistentes a voltar para o jogo porque entendiam pelo comportamento do árbitro que o resultado já estava decidido. Lógico, todos pensando de cabeça quente
mas com a seriedade que nós temos e o comportamento que o Bahia tem de jamais fugir do enfrentamento, isso, quando a gente acalmou, conseguiu acalmar, mas é muito difícil para um profissional que vive do futebol observar uma situação como essa. Imagina o que o nosso zagueiro Conte está pensando nesse momento. A bola bateu no peito dele, desde que o árbitro marcou o pênalti, ele ficou indicando que a bola bateu no peito. Então, depois do vestiário, a gente conseguiu acalmar ali e de certa forma, conduzir para o retorno do jogo, que lógico que não cabia o prejudicando o Bahia. Eu não sei o que é que tem de interesse por trás disso, tenho certeza que não é para o Flamengo não precisa disso, tem futebol e qualidade suficiente para vencer o Bahia sem precisar disso, mas a gente quer no mínimo que seja jogo de igual para igual e com neutralidade na arbitragem. Eu só queria saber isso. Por que o árbitro foi substituído ontem e hoje faz uma palhaçada dessa dimensão? Presidente, mais cedo a nossa comentarista Renata Ruel também demonstrou estranheza em relação a essa substituição do árbitro na véspera da partida. O que a gente ficou sabendo era de contusão. A razão alegada foi uma contusão. Tem uma reportagem no site do jornal O Dia, né, o jornal do Rio de Janeiro, que fala em lesão. A manchete árbitro se lesiona. Mas acho que temos que ter explicações não é uma informação oficial, né? São explicações oficiais. O presidente, o Bahia pensou em não voltar para o segundo tempo, atrasou o retorno. Queria que você me contasse um pouco o que aconteceu ali, por que a decisão de voltar e o que o Bahia pretende fazer em relação a isso. Entrar com uma queixa oficial na CBF, qual é o próximo passo? Primeiro, declarar que eu não estava no estádio, né? Eu estou em viagem ao exterior por missão do próprio clube, eu estou representando o clube numa viagem de negócio que eu estou fazendo e não pude estar presente no jogo, né? Então eu não vivi ali a realidade do vestiário no intervalo. Nosso vice-presidente Vitor Ferraz estava lá e me ligou durante o intervalo dizendo que os jogadores estavam resistentes a voltar para o jogo porque entendiam pelo comportamento do árbitro que o resultado já estava decidido. Lógico, todos pensando de cabeça quente, mas com a seriedade que nós temos e o comportamento que o Bahia tem de jamais fugir do enfrentamento, isso, quando a gente acalmou, conseguiu acalmar, mas é muito difícil para um profissional que vive do futebol observar uma situação como essa. Imagina o que o nosso zagueiro Conte está pensando nesse momento. A bola bateu no peito dele, desde que o árbitro marcou o pênalti, ele ficou indicando que a bola bateu no peito. Então, depois do vestiário, a gente conseguiu acalmar ali e de certa forma, conduzir para o retorno do jogo, que lógico que não cabia também tem corresponsabilidade sobre isso, e passa a, junto com ele, levar o futebol brasileiro para o fundo do poço. Hoje é com o Bahia, semana passada foi com o Bahia, com o Flamengo e vários outros, eu vi vários outros jogos, eu não quero personificar aqui no Bahia a única coisa, o fato é que, o nível da arbitragem brasileira é um escândalo de ruim, e infelizmente nada está sendo feito para mudar isso. E prejudica o espetáculo, é claro. Só para não deixar sem resposta, o que o Bahia vai fazer? Vai entrar com uma reclamação oficial? Não adianta, desculpa, mas não adianta. Nós temos uma série de representações, como todos os árbitros. Nós representamos contra o árbitro que apitou Juventude e Bahia. 2 rodadas depois ele estava apitando o Série A do futebol brasileiro. Não adianta. Desculpa, mas não é uma surdez, não se trata de surdez. Se trata de má intenção mesmo. Me parece que hoje há no Campeonato Brasileiro um direcionamento de que qual clube vai subir, qual clube vai cair, qual clube... É muito sério isso. E me desculpa, se alguém acha diferente disso, tome atitude para mudar, então, imperícia, imprudência, negligência, não sei o que é. Mas me parece que é algo muito direcionado. O Bahia consegue render no campeonato, consegue passar 7 jogos tomando apenas 1 gol. Estamos no melhor momento da nossa fase do campeonato e durante 3 jogos seguidos nós temos 3 escândalos. 3 escândalos, desculpa, mas não é erro de interpretação. Vamos parar de falar de erro de interpretação. Peito não é mão, isso não é interpretação. Isso é má vontade, no mínimo. No mínimo. Peito não é mão em nenhum lugar do universo. A gente aprende isso com 4 anos de idade, com 3 anos de idade. Não é possível que os árbitros brasileiros não tenham descoberto isso ainda. Que peito é peito e mão é mão. Isso. Presidente, pouco depois do lance, no Twitter, o senhor reclama, e aí o senhor fala, querem rebaixar o Bahia? Posso imaginar o porquê. Sempre que eu me posiciono aqui na ESPN sobre os erros de arbitragem, e sempre que